dia a todos. Havendo o quórum presente o Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declara aberta a sessão. Submeta à Câmara para aprovação a ata da 39ª sessão ordinária de 2015, distribuída eletronicamente. Aprovada como distribuída. Comunicação da presidência, sorteio de processo. Peço licença os senhores conselheiros, senhor procurador, senhor conselheiro substituto, servidores, senhoras e senhores. Embora seja de conhecimento notório nesta corte, porém, por se tratar de um valoroso membro desta segunda Câmara, comunico com extremo pesar o passamento do excelentíssimo senhor Eduardo Pérez, conselheiro substituto deste Tribunal de Contas, ocorrido no último dia 5 de novembro. Trata-se de uma perda inestimável para esta corte e para o sistema de controle externo deste Estado e do país. Dr. Eduardo Pérez possuía formação em Direito, Engenharia Civil e Administração de Empresas, com especialização em Direito Processual, Civil e em Perícias de Engenharia e Avaliações. No âmbito profissional, iniciou sua vida no serviço público, na Prefeitura de Praia Grande, em São Paulo, depois Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Antes de ocupar o cargo de auditor deste tribunal, foi auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, na Secretaria de Florianópolis, Santa Catarina. Foi aprovado em primeiro lugar no concurso público para auditor desta corte, reconhecidamente um dos mais difíceis e complexos certames do país. Tomou posse em 14 de fevereiro de 2013. Não bastasse sua extensa e robusta formação acadêmica e sua qualificada experiência profissional, Sua Excelência brindou aos que de sua companhia compartilhavam com muita simplicidade, generosidade, esforço e combatividade. Sua genialidade foi testemunhada inúmeras vezes pelos mais próximos. A nós, colegas de trabalho, presenteou-nos com valores nobilíssimos e raros, em pessoas de tamanha imponência intelectual, tais como a discrição, a singeleza e a busca pelo bem comum. Sua atuação nesse plenário sempre foi marcada por debates muito bem fundamentados e alicerçados na ordem jurídica e nos valores principais do direito, uma judicatura sem ressalva. Sua luta e sua vontade de viver consternavam e emocionavam todos que o cercavam. Foi o que também disseram, inclusive, seus médicos. Não é possível esquecer de Eduardo Pérez, ainda com várias limitações decorrentes de seu estado de saúde, exercendo suas funções de magistrado nessa sala. Por todos os ensinamentos deixados por Sua Excelência em sua efêmera passagem nesta terra, e mais ainda neste tribunal, não haveria homenagens suficientes a serem prestadas. Ao nosso alcance, apenas desejar o conforto à família, aos seus amigos e aos seus colegas de gabinete, com quem conviveu com mais proximidade, em especial a sua esposa, senhora Miriam Francisca Alves Pérez, que se tornou nossa colega de trabalho e de quem testemunhamos tamanha bravura, dedicação e companheirismo. Antes de dar seguimento à sessão, solicito um minuto de silêncio aos presentes, em respeito à vida de Sua Excelência, Dr. Eduardo Pérez.
da sequência de sessão. Palavra franqueada aos senhores conselheiros, procurador, auditores para comunicações e registros. Pela hora, apenas para me associar mais uma vez a essa manifestação de profunda homenagem, carinho, respeito por um ser humano especial, que foi Eduardo Pérez, e desejando que Deus o acolha e que console a sua família. Ok. Senhor presidente, Conselheiro Pimentel. da mesma forma, senhor presidente, me associo também à homenagem e o respeito pelo nosso saudoso Eduardo Pérez, juntamente também com a Miriam, consolo para que possa seguir com a proteção de Deus. Obrigado, conselheiro. Presidente, Conselheiro Lovati. também quero me juntar às manifestações de pesar pela morte do nosso colega Eduardo Pérez e também as justas homenagens que forem destinadas a esse ser humano excepcional e que vai fazer muita falta não só ao Tribunal de Contas, mas para no desenvolvimento de uma sociedade mais justa. Obrigado, presidente. Ok. Devolução de processo com pedido de vista. Apreciação de cautelares também não tem. Leitura de acórdão e pareceres, palavra do conselheiro Sérgio Abudib. Obrigado, presidente. Parecer prévio 060-2015, processo TC 2560-2014, prestação de contas anual referente ao exercício 2013 da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante. Parecer prévio pela aprovação, arquivamento. Acordo TC 1295-2015, processo TC 3337-2013, prestação de contas anual exercício 2012, do Fundo Municipal de Saúde João Neiva, regular quitação, extinguir processo em resolução de mérito para Valcimar Barbosa, aleluia, quitação para Cleusa Lameiras de Souza Jorge e Paulo Jorge Matos, arquivamento. Acordo TC 1319-2015, processo TC 4347-2015, prestação de contas bimestral, Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul, saneamento da omissão, arquivamento. Acordo TC 1321-2015, processo TC 2543-2014, prestação de contas anual, exercício 2013 da Câmara Municipal de Afonso Cláudio, regular com ressalva, quitação, determinação, arquivamento. Acordo TC 1322-2015, processo TC 2441-2014, prestação de contas anual, exercício 2013, da Prefeitura Municipal de Nova Venécia, ordenadores, regular, quitação, arquivamento. Por fim, acórdão TC 1520-2015, processo TC 4641-2010, relatório de auditoria, exercício 2009, Prefeitura Municipal de Águia Branca. Acolher razões justificativas, arquivamento. É só. Obrigado, conselheiro. Palavra ao conselheiro José Antônio Pimentel. Acordo TC 1153-2015, processo TC 3096-2015, Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, relatório resumido de execução orçamentária. O responsável é Henrique Zanotelli Vargas, prefeito municipal, saneamento da omissão, arquivar. Somente, senhor presidente. Obrigado. Acórdão TC 1263-2015, processo TC 2600-2014, Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON, prestação de contas anual, exercício 2013, regular, quitação, arquivar.
Acórdão TC 1265/2015, processo TC 6758/2014, Companhia de Transporte Urbano da Grande Vitória, CETURB, representação em face da CETURB, edital de pregão eletrônico 01/2014, improcedência arquivar. Acórdão TC 1266/2015, processo TC 3776/1996, apenso processo TC 3687/1996, Prefeitura Municipal de Ibatiba, prestação de contas anual, exercício de 1987. Saneamento do processo, quitação a arquivar. Palavra ao conselheiro Lovati. Acórdão TC 1380/2015, processo TC 2717/2015, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iguaçuí, prestação de contas bimestral, quinto e sexto bimestres de 2014, saneamento da omissão, arquivar. É só, presidente. Obrigado. Vamos passar ao julgamento dos processos em pauta. Concedo a palavra ao conselheiro Sérgio Abudib. Excelência, existe uma sustentação oral no processo 6196/2010. Relatório de auditoria da Prefeitura de Pinheiros. Eu sou o relator. Eu solicito o pregão. Advogado. O senhor Caio Alves Ribeiro se encontra presente, excelência. Eu vou ler o relatório. Os autos versam sobre a análise de gestão administrativa exercício 2009. Responsabilidade do prefeito municipal de Pinheiros, senhor Antônio Carlos Machado. Em cumprimento das diretrizes e regras dispostas no plano e programa de auditoria ordinária 216/2010, a equipe técnica observou possíveis irregularidades em campo, as quais foram devidamente descritas no relatório técnico de auditoria ordinária 227/2010. Após devidamente citado, o ordenador de despesa, secretária municipal de educação, fizeram juntar aos autos suas manifestações, uma vez encaminhadas ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas, o NEC. Foi confeccionada a ITC 658/2012, que assim concluiu. Pela permanência das irregularidades que seguem. Em relação ao ordenador de despesa, senhor Antônio Carlos Machado, a ausência de prévia aprovação de competente plano de trabalho proposto pela instituição interessada, a ausência de comprovação de matrícula dos alunos em curso de pós-graduação, a ausência de definição dos critérios para a seleção de beneficiários, a ausência de designação de servidor para acompanhamento e fiscalização do contrato de aquisição de combustíveis, ausência de controle sobre execução dos contratos, contratação de serviço de reprografia sem elaboração de orçamento prévio, ausência de designação de servidor para acompanhamento e fiscalização do contrato, ausência de controle sobre a execução dos contratos,
participação de empresas fora do ramo em procedimento licitatório na modalidade convite, ausência de designação de servidor para acompanhamento e fiscalização do contrato, contratação de show artístico para apresentação nas festividades em comemoração ao padroeiro da cidade, sem razão de escolha do fornecedor e justificativa de preço. Contratação de show artístico para apresentação nas festividades, comemoração à Semana da Família, sem comprovação da condição de exclusividade na contratação de show artístico, ausência de razão de escolha de fornecedor, justificativa de preço. Em relação à Secretaria Municipal de Educação, a ausência de prévia aprovação de competente plano de trabalho proposto pela instituição interessada, ausência de comprovação de matrícula dos alunos em cursos de pós-graduação, ausência de definição dos critérios para a seleção de beneficiários. Neste contexto, opina-se no sentido de que sejam julgados irregulares os atos de gestão do exercício 2009, Prefeitura Municipal de Pinheiros, de responsabilidade do senhor Antônio Carlos Machado, sendo passível de ressarcimento solidariamente a Secretária Municipal de Educação, na quantia correspondente a R$ 34.644,24 VRTE. Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que se manifestou as folhas 707 e 721. Após os autos vieram conclusos. Esse é o relatório. Concedo a palavra ao doutor Caio. Obrigado, senhor presidente, a quem cumprimento, senhores conselheiros, digno representante do Ministério Público de Contas, senhor secretário, servidores, senhoras e senhores aqui presentes. Bem, não sei se tem um outro colega aqui, advogado, presente, mas então, em nome da OAB, eu gostaria de aderir às manifestações de pesar pelo passamento do doutor Eduardo Pérez. Pois bem, como bem relatado pelo conselheiro Sérgio Borges, temos em julgamento uma auditoria ordinária realizada no município de Pinheiros, relativa ao ano de 2009. São diversas irregularidades, né, que foram apontadas pela área técnica. Irei me ater aqui àquelas que foram confirmadas na instrução técnica conclusiva, uma vez que muitas delas foram afastadas, né? Inicialmente, senhor presidente, eu gostaria aqui, até para economizar o tempo da corte, de aduzir uma questão jurídica que tem sido muito acolhida nessa corte e que servirá de base para a minha sustentação em vários pontos, em várias irregularidades, que diz respeito à imprescindibilidade de individualização da conduta dos gestores e o afastamento das irregularidades quando não verificado o nexo de causalidade entre a conduta do responsável e a irregularidade apontada pela área técnica. Isso tudo vem sendo decidido em prestígio ao consagrado princípio da vedação à responsabilidade objetiva, que, embora afeta inicialmente ao direito penal, cada vez mais vem sendo repercutido nos demais ramos do direito sancionatório, inclusive do direito sancionatório administrativo, como reflexo do nosso atual modelo constitucional inaugurado com a nossa Carta de 1988. Né? Como disse, essa corte vem a passos largos avançando nessa tese e cada vez mais acolhendo e afastando irregularidades imputadas aos gestores quando não verificado o nexo de causalidade
entre a sua conduta e o ato tisnado pela área técnica. Eu trago aqui um precedente, Excelência, nesse sentido, cuja relatoria foi do conselheiro Rodrigo Chamon. E esse precedente traz expressivas lições sobre essa matéria, né? Peço vênia para lê-lo aqui somente no que interessa. Defendo que a formação da vontade da administração depende da atuação de vários agentes, integrantes ou de seus diferentes órgãos estatais. Essa atuação é feita por meio do processo administrativo, que é um conjunto de atos jurídicos, inclusive atos particulares, necessários à manifestação da vontade estatal. Tais atos, via de regra, não são praticados por um único agente, mas por vários agentes que atuam numa cadeia, numa relação de interdependência. Portanto, uma decisão administrativa não depende majoritariamente da vontade única e exclusiva de um único agente. Pelo contrário, de inúmeras decisões da administração pública, ainda que tenha o ato final expedido por um único agente. Dependem do trabalho conjunto de inúmeros agentes que atuam por meio de um processo administrativo. O procedimento administrativo constitui-se de atos intermediários, preparatórios e autônomos, mas sempre interligados, que se conjugam para dar conteúdo e forma ao ato principal e final colimado pelo poder público. Nessa esteira, a administração pública realiza sua função executiva por meio de atos jurídicos que recebem a denominação especial de atos administrativos, onde, e aqui ele grava em negrito e sublinhado, o ato principal é o que encerra a manifestação da vontade da administração, e o ato intermediário ou preparatório é o que concorre para a formação do ato principal e final. O conselheiro Rodrigo Chamon também trouxe aqui uma expressiva passagem doutrinária da professora Sirlene Aredes na obra Responsabilização do Agente Público, onde a autora defende: o superior tem atribuições próprias e responde por elas. Da mesma forma, o inferior responde por seus atos praticados ou omitidos dentro da sua esfera de competência. E conclui, então, a sua manifestação. Nesse contexto, e creio que essa passagem é mais expressiva, presidente, nesse contexto, não se pode exigir que a autoridade máxima de um órgão examine todos os atos praticados por seus subordinados e antecessores, em homenagem ao princípio da segregação de funções, sobretudo quando existe responsabilidade direta de outros entes públicos. Pois bem, Excelência, para não ser... Por favor, qual é o número do... Sim, Excelência. Esse é o processo TC 2525 de 2010, acórdão TC 981-2014, voto condutor, né, que prevaleceu, do relator, conselheiro Rodrigo Chamon. Fiz questão de lê-lo na parte introdutória da minha fala, presidente, porque essa tese, ela servirá de base para o ataque de praticamente todas as irregularidades que estão sendo apontadas pela área técnica, nessa instrução conclusiva. Uma vez que praticamente todas, somente com exceção de uma ou duas, né, foram praticadas, foram efetivadas por servidores subalternos da administração pública. E a atuação do gestor, do responsável, do prefeito Antônio Machado, a quem tenho a honra de representar nessa tribuna, se limitou ao ato final, na cadeia, na sequência dos atos administrativos. Ou seja, Sua Excelência, a conduta de Sua Excelência, o ato praticado por Sua Excelência, nessas irregularidades, não guarda nexo de causalidade. E essa Corte, como dito, vem sistematicamente afastando essa responsabilidade, né, nesses casos, quanto mais em razão das severas penas, das gravosas penas decorrentes de uma rejeição de contas por parte dessa Corte de Controle. Pois bem, agora adentrando então, senhor presidente, especificamente nas irregularidades apontadas. A primeira inconsistência diz respeito a um convênio firmado com a empresa de educação IAP, para a prestação de auxílio financeiro a servidores municipais no custeio de cursos de pós-graduação. Esse convênio, Excelências, ele foi firmado em 2009, mas em decorrência de uma lei municipal
de 2005, né? Sancionada antes da gestão do prefeito Antônio. Essa lei criou um benefício consistente no pagamento, por parte da administração, de 50% do curso de pós-graduação onde estivessem matriculados seus servidores, para a formação, o aperfeiçoamento do seu quadro de funcionários, né? A equipe técnica suscitou duas questões. Primeiro, não foi aprovado, não constava na análise implementada pela área técnica, o plano de trabalho necessário para a formalização desse convênio. Essa questão, porém, ficou superada, uma vez que, nas suas razões de defesa, o responsável apresentou esse plano de trabalho, que estava numa pasta e separado na Secretaria de Educação, né? E a área técnica, então, na sua ITC, e também o membro do Ministério Público, considerou a irregularidade como sanada. Segunda irregularidade no que diz respeito a esse auxílio para curso de pós-graduação, diz respeito à ausência de criação de um regulamento para a seleção dos beneficiários. De fato, o artigo 2º da lei dizia que, e aqui também imprimo negrito itálico na minha fala, que a secretária de Educação Municipal deveria elaborar um regulamento de forma a disciplinar a seleção dos servidores que seriam beneficiados com esse auxílio e submeter a esse regulamento à aprovação no Conselho Municipal de Educação, né? A equipe técnica não localizou, não identificou a existência desse regulamento. E venho aqui confessar, por lealdade processual, novos conselheiros, que esse regulamento realmente não foi feito. Porém, volto à minha fala anterior, que essa irregularidade não deve ser imputada ao prefeito municipal, uma vez que o artigo da lei é bem claro, dizendo que essa responsabilidade, essa obrigação seria da Secretaria Municipal de Educação. Mas aqui também trago outra questão, que foi suscitada nas razões de defesa. A inexistência desse regulamento não prejudicou a lisura na escolha dos beneficiários. A área técnica suscitou que a ausência desses critérios poderia ensejar, né, seleções distanciadas do princípio da impessoalidade, né? Ou seja, que a administração poderia selecionar os servidores beneficiários do custeio a seu bel prazer. Porém, Excelência, o que foi dito na defesa é que o número de interessados foi menor do que a demanda. O número de interessados do que a oferta, desculpe, né? Ou seja, existia uma oferta, um quantitativo de vagas, né? E tivemos menos interessados do que vagas oferecidas. Então, essa ausência de critério não prejudicou a lisura na seleção. E essa alegação, conselheiro Sérgio Borges, ela se reveste da mais alta plausibilidade, uma vez que não consta, não se tem notícia de qualquer servidor que tenha apresentado qualquer reclamação, qualquer descontentamento por não ter sido beneficiado com esse programa. E bem sabemos que essa corte também vem dizendo que o ônus da comprovação da responsabilidade é sempre da área técnica. E aqui não houve, Excelência. Não se apontou nenhum servidor da administração municipal que tenha arguido, que tenha reclamado, que não foi contemplado, embora tivesse manifestado o seu interesse. Outra questão, Excelência, diz respeito, também suscitada pela área técnica, diz respeito à ausência de controle quanto à frequência dos alunos, quanto à matrícula e frequência dos alunos nas aulas. A área técnica argumentou que a administração efetuava o pagamento a esse órgão, o IAP, sem que houvesse a prova de que os alunos relacionados realmente estavam frequentando o curso, né? Porém, nas nossas razões de defesa, juntamos várias fichas de frequência que também estavam arquivadas em pastas separadas. Mas não só isso. O nobre e diligente representante do Ministério Público, antes de exarar o seu parecer, expediu ofício a esse órgão educacional, pedindo que fossem enviadas as fichas de matrícula, os controles de frequência e os certificados de conclusão de curso
de todos os servidores que constavam como beneficiários na relação apresentada pelo município, né? O órgão de educação assim o fez. O Ministério Público diligentemente, criteriosamente, analisou esses documentos e considerou, então, em seu parecer, como sanada essa irregularidade, dizendo, inclusive, que seria inadmissível a imputação da pena de ressarcimento, uma vez que, inequivocamente, não houve nenhum prejuízo ao erário, posto que, insisto, todos os servidores que receberam auxílio, de fato, frequentaram as aulas e concluíram os seus cursos de pós-graduação. Pois bem, excelências, em 3 pontos, a área técnica suscita uma única questão, no item 1.3, 1.5 e 1.8, ausência de designação do fiscal do contrato. 2 contratos de fornecimento de combustível e 1 contrato de reprografia. Essa questão, eu acho que ela é amplamente, creio que ela é amplamente debatida nessa corte. O responsável, excelência, o prefeito, em suas razões de defesa, sustentou que, a despeito da inexistência de um fiscal especificamente, formalmente designado, o controle que o legislador reclama, ele era eficazmente desempenhado pela Secretaria Municipal de Finanças. E, de fato, ele era feito, excelência. Na questão do combustível, como se fazia? O posto vencedor do certame recebia uma requisição expedida por servidor da municipalidade, efetuava o abastecimento, emitia o cupom fiscal com menção da placa do veículo municipal. Esses cupons eram anexados à nota fiscal, que era encaminhada à Secretaria de Finanças. O secretário de Finanças os conferia, fazia uma detida e minuciosa conferência, atestava no verso da nota a execução, então o pagamento era efetuado. A lei, excelências, no artigo 67, da lei de licitações, ela não dispõe pormenorizadamente do modus operandi que deve se dar à fiscalização dos contratos. Apenas exige que essa fiscalização seja feita, como no caso foi feita. O prefeito, no momento derradeiro, na fase de liquidação, meu tempo está esgotando? Posso pedir a Pode pedir a prorrogação, já está concedido. Vou tentar avançar. O prefeito, excelências, ao realizar o pagamento, o que ele fazia era imprimir fidedignidade, confiabilidade ao atestado realizado por servidor da administração pública. E aqui eu invoco, excelências, o princípio da presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, que essa corte também tem se curvado em reiteradas decisões, né? A corte já entendeu, em diversos precedentes, em diversos julgados, que o ateste feito por servidor, ainda que não seja o fiscal do contrato, que não tenha sido designado o fiscal do contrato, ele atende ao dever de fiscalização previsto no artigo 67 da Lei 8666. Trago aqui, senhor presidente, alguns precedentes nesse sentido. No processo 3067-2002, relatoria do doutor Marco Antônio da Silva, essa questão foi especificamente abordada. Leio aqui um trecho do voto do nobre conselheiro substituto. O gestor alegou, em síntese, que a função, de fato, era exercida pelo diretor técnico à época, o senhor Julián Mota de Almeida, diretor administrativo, que atestou a realização de serviços nas notas fiscais. A subscritora da instrução técnica conclusiva sugeriu a mantença da irregularidade, contra-argumentando, em suma, que a fiscalização da execução contratual não se confunde com o ato de atestar notas fiscais. Vejam bem que o fato é o mesmo, né? Devendo o fiscal declarar que os serviços foram executados com os padrões de qualidade e segurança exigidos no contrato. Aqui palavras agora do conselheiro. O parágrafo 1º do artigo 67 da Lei de Licitações estabelece que o representante da administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. Não se vendo no contexto, portanto, indicação de que deva o fiscal
contratado declarar formalmente que os serviços foram plenamente executados, o que, no caso, foi feito pelo diretor técnico, pessoa capaz de reconhecer a regular prestação do serviço. Afasta a irregularidade. Tem um outro precedente também, excelência, que não vou ler, que é no processo TC, número 6828. Eu estou trazendo aqui, excelências, não foi feito nas razões justificativas, todos os cupons fiscais que imprimem, que demonstram a regularidade dessa fiscalização. Estou pedindo a juntada na forma regimental. Essa Corte de Excelência, em reiterados precedentes aqui, vem flexibilizando essa exigência de designação de fiscal documentalmente designado, quando constatado que o controle era realizado de forma eficaz e eficiente. Né? Cito, nesse sentido, o processo TC 3390 de 2010. Essa segunda Câmara, né, no julgamento do processo 2923 de 2013, através do voto divergente do conselheiro Sérgio Abudib, que eu vou localizá-lo, excelência, ela afastou a irregularidade consistente na ausência de fiscal do contrato, uma vez que essa inexistência não foi comprovada pela área técnica. Sua Excelência, conselheiro Budib, assim se manifestou. Mais uma vez ocorre nesses autos a imputação de irregularidade ao gestor sem a devida comprovação. Quando a área técnica considera irregular um ato de gestão, deve comprovar de forma inequívoca a existência de tal ato. Não podemos apenas apenar o gestor com base em suposições. Assim, como não fora demonstrado de forma cabal a inexistência de fiscal do contrato, podendo tal fato ser atribuído ao chefe de divisão do transporte escolar, afasta a irregularidade. Esse voto divergente, senhor presidente, o processo era da relatoria de Vossa Excelência, depois foi encampado por Vossa Excelência e o acordo, então, foi tirado à unanimidade. A próxima irregularidade, presidente, diz respeito à contratação de serviços de repografia sem elaboração do orçamento estimativo, do orçamento prévio, né? Mais uma vez aqui, retorno à minha fala inicial, no que diz respeito à ausência de nexo de causalidade, né, quanto à conduta do prefeito, uma vez que a elaboração desse orçamento prévio, como sabido, fica a cargo, geralmente, ou do servidor, do secretário, que pede a deflagração do certame, ou então da Comissão Permanente de Licitação. Essa circunstância também já levou essa egrégia corte a afastar a responsabilidade do prefeito no processo TC 3177 de 2009. Mas aqui, excelências, vejam bem, a finalidade do orçamento estimativo, ele objetiva, em suma, permitir que a administração, né, identifique a modalidade de licitação que será adotada. E aqui não houve qualquer prejuízo nesse sentido, né? Uma vez que a licitação, a modalidade adotada, ela está enquadrada, ela está ajustada ao preço do contrato administrativo posteriormente formalizado. Outra particularidade aqui é que se trata da contratação de serviços de reprografia. A empresa, única empresa que apresentou proposta, por sinal, né, orçou o serviço em 10 centavos por cópia. Ora, excelência, não preciso nem aqui dizer, seria desnecessário trazer comprovação de que esse preço, 10 centavos por fotocópia, está dentro do patamar do mercado, dentro dos padrões do mercado, né? E, além disso, não houve nenhuma manifestação, a área técnica não suscitou nenhum superfaturamento, nenhum prejuízo erário. E a ausência desse orçamento prévio também não impediu a devida orçamentação dos serviços pelo licitante, né? Só para sublinhar, excelência, essa corte também, num caso idêntico, com relação a serviços de reprografia sem a existência de orçamento prévio, já considerou que o valor de 10 centavos estava adequado e dentro dos padrões do mercado. Me refiro ao precedente lançado no processo TC 1676 de 2011, o relator foi o conselheiro Rodrigo Chamon. Excelências, a próxima irregularidade diz respeito à participação de empresas fora do ramo objeto do certame licitatório. Aqui há uma particularidade muito específica. O objeto da licitação era a aquisição de uniformes escolares. Porém, a administração exigiu que as camisetas desses uniformes fossem timbrados com o emblema do município, né, na frente, no lugar do bolso da camisa, né? 3 empresas foram convidadas, todas elas tinham, né,
o KNAI, né, a atividade comercialização de vestuário. Uma delas, que inclusive foi a vencedora do certame, tinha como atividade comercialização e fabricação de vestuário. A área técnica entendeu que essas duas licitantes, essas duas convidadas, né, que não venceram o certame, e que tinham, dentre as suas atividades, apenas e tão somente a comercialização de vestuário, não atendiam ao objeto do contrato, porque o objeto envolvia a fabricação de vestuário. Ora, excelências, eu acho que essa questão ela é muito simplória. O que a administração queria era adquirir uniformes escolares, né? A mera questão de ser necessário, né, a impressão do emblema no município, quero crer que não desloca esse objeto para empresas que estejam fabricando uniformes escolares, que fabriquem vestimentas. Todas elas atendiam o objeto do contrato. Essa impressão era uma atividade meramente secundária, creio que secundária ao quadrado, né, que poderia ser realizada por simples funcionários que trabalhavam na empresa de comercialização, né? E, além disso, excelências, mais uma vez aqui, digo que não houve nenhuma indicação de superfaturamento e, o que é mais importante, a empresa que atendia, no entendimento da área técnica, todas as especificações, foi a vencedora do certame. As outras foram desclassificadas. Outra irregularidade, excelente, diz respeito à contratação de show artístico para a festa do padroeiro da cidade, sem razão da escolha do servidor e justificativa de preço. Foi contratada, excelência, a dupla sertaneja Taíde Alexandre, através do empresário exclusivo, pelo valor de R$41 mil, né? A área técnica ventilou que não houve a devida justificativa do preço, tendo em vista a ausência de licitação, a contratação direta, né? Eu trago aqui a vossas excelências publicações no Diário Oficial do Estado de várias contratações efetuadas por outros municípios no mesmo ano, no mesmo período, cujo valor é equivalente ou ainda maior, que peça juntada também, senhor presidente, na forma regimental, para comprovar que o preço foi adequado e não houve nenhum prejuízo ao erário. Quanto à justificativa de escolha, presidente, o gestor, ele disse que escolheu essa dupla porque ela está consagrada pelo público local. É uma dupla sertaneja, a festa era do padroeiro da cidade, em plena festa junina, então o repertório atenderia aos anseios da população. A área técnica disse, então, né, a instrução técnica conclusiva, que, olha, mas existem outras duplas, outros cantores sertanejos, por que escolheu esse cantor e não outros também tinham o mesmo repertório? Excelência, eu confesso que eu não consigo construir uma tese para convencer vossas excelências do porquê da escolha de um cantor e não outro com o mesmo repertório, né? Mas me limito aqui a dizer, né, até para comprovar a consagração dessa dupla, né, sertaneja no público local, eu me justifico nas diversas contratações que foram feitas em outros municípios circunvizinhos, né, da mesma dupla sertaneja, demonstrando então que era sim uma dupla consagrada, que tinha um repertório acolhido pelo público local. E agora, já caminhando para o final, excelência, a derradeira irregularidade apontada diz respeito à contratação de um show artístico, né, cujo representante, empresário apresentou uma carta de exclusividade para um único dia, né? A área técnica suscitou que isso, então, não seria uma carta de exclusividade, uma vez que ela dizia respeito especificamente ao dia da contratação, ao dia da realização do show, né? E aqui trago precedentes, presidente, para afastar essa irregularidade, né, precedentes dessa corte, onde essa inconsistência foi afastada. Inicialmente, no processo TC 664/2014, prevaleceu o voto divergente da conselheira Márcia no seguinte sentido: as contratações foram intermediadas por duas empresas que apresentaram cartas de exclusividade emitidas pelos artistas, válidas apenas para os dias das festividades, indicando que a representação era eventual. Cabe pontuar que as cartas de exclusividade apresentadas, mesmo não constituindo um instrumento adequado,
denotam para o gestor que os empresários efetivamente representavam os artistas selecionados, em caráter exclusivo, ainda que temporário, razão pela qual afasta o presente indício de irregularidade. Também no processo TC, excelência 1986 de 2010, acórdão TC 1986 de 2010, processo 582 de 2015, prevaleceu o voto divergente do conselheiro Marco Antônio da Silva, conselheiro substituto, no sentido de que, no caso em apreço, todas essas normas relativas à execução contratual foram adimplidas, sendo evidenciado que a exclusividade para a contratação se deu no limite da autorização da exclusividade concedida. Assim, ainda que subsista margem de vício a ser imputada ao gestor em referência, percebo que tal margem não se mostra suficiente a tisnar tais atos de gestão com a pecha de irregularidade, posto que tal autorização pode ser entendida como mandado do próprio artista consagrado, razão pela qual diverge do corpo técnico desse tribunal, bem como do eminente relator dos autos, e afasta a presente irregularidade. Esse foi o entendimento que prevaleceu, excelência. E, por último, do conselheiro Rodrigo Chanon, que abordou as duas questões, né, não só do empresário temporário, do empresário designado para um único dia, como a questão da consagração. O conselheiro Rodrigo Chanon entendeu que a consagração do artista é uma questão de público local, impassível de ser conferida e auferida por essa Corte de Contas. E, portanto, a irregularidade deveria ser afastada. Já encerrei, senhor presidente, desculpe por ter me alongado um pouco, em razão. Com essas considerações, cumprimentando mais uma vez vossas excelências, eu respeitosamente peço o afastamento das irregularidades e que seja pronunciada a regularidade das contas apresentadas pelo gestor, pelo responsável Antônio Carlos Machado. Obrigado. Ok. Pela ordem. Pela Apenas, Vossa Senhoria citou um voto vistas meu que foi encampado pelo conselheiro Sérgio Borges, só quero confirmar se foi Ibatiba. Ibatiba. Agradeço ao doutor Caio e autorizo a juntada das notas taquigráficas e eventuais documentos, retiro o processo de pauta e remeto à área técnica para análise dos argumentos da defesa. Concedo a palavra ao conselheiro Sérgio Abudibe. Obrigado, presidente. Inicio o processo 7407-2015, omissão na remessa e prestação de conta bimestral, Prefeitura Municipal de Pinheiros, acompanhando o entendimento técnico, parecer ministerial da Lavra do eminente procurador Dr. Luciano Vieira, voto pelo arquivamento. Processo a seguir, 2737-2014, prestação de contas anual, referente ao exercício 2013 da Câmara Municipal de Muniz Freire. Também acompanha entendimento técnico, parecer ministerial da Lavra do eminente procurador Dr. Luciano Vieira, votando as contas com regulares, com ressalva, determinação e, após o trânsito, arquive-se. Processo a seguir, 3884/2015, prestação de contas anual, referente ao exercício 2014 da Câmara Municipal de Nova Venécia. Também acompanha entendimento técnico, parecer ministerial da Lavra do eminente procurador Dr. Luciano Vieira, votando as contas com regulares, dando a devida quitação e recomendação. Após o trânsito, arquive-se. Processo a seguir, 2459/2014, prestação de contas anual, exercício 2013, Fundo Municipal de Saúde de Nova Venécia. Solicitação de sustentação oral. Solicito pregão. Nas sessões. Enquanto se presente nesse colegiado responsável do processo 2459/2014, prestação de contas anual de Fundo Municipal de Saúde de Nova Venécia, responsável Gleison Barbosa dos Santos. Não se encontra, senhor presidente. Mantido em pauta. Processo 2449/2014, prestação de contas anual, referente ao exercício 2013, Prefeitura Municipal de Iconha. São os ordenadores.
Eu estou acompanhando o entendimento técnico, parecer ministerial da Lavra do eminente procurador, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, aqui presente, votando as contas regulares com a devida quitação, posterior a arquivamento. Processo a seguir, 1670-2015, fiscalização ordinária, Prefeitura Municipal de Alegre, acompanha o entendimento técnico, parecer ministerial da Lavra do eminente procurador Dr. Luciano Vieira, votando pelo arquivamento. Processo a seguir, 30/3/2015, uma inspeção, Prefeitura Municipal de Apiacá. Estou votando pela citação 30 dias, trazendo como divergência deixar de citar a senhora Samira Maria Alves Tavares Pimentel, procuradora municipal de Apiacá, por não vislumbrar a caracterização de conduta ferida a agente em relação ao resultado. Não há nexo causal observado. O nexo causal é indispensável para a aferição da culpabilidade da dosimetria da sanção a ser aplicada. De acordo com o professor Pablo Soltes Galiano, nexo causal nada mais é do que o vínculo existente entre a conduta do agente e o resultado. Portanto, a análise do nexo causalidade consiste em verificar se a conduta do agente deu causa ao resultado gerado, seja por ação ou omissão. Não é possível atribuir a conduta descrita no subitem 2315 à responsável, restando, portanto, prejudicada, não restando comprovada a existência de dolo ou culpa, erro grave, inexcusável, ato de omissão praticado com culpa. Por fim, deixo de converter o presente em tomada de conta especial, deixando para fazê-la após a manifestação das partes. Essa é a divergência e, em face da mesma, devo a palavra a Vossa Excelência. Havendo divergência, coloco em discussão. Não havendo discussão, em votação, conselheiro Pimentel. Com o relator. Eu também acompanho o relator. Prossiga, senhor. Por último, senhor presidente, processo 1622/2014, uma representação. Estou acompanhando o entendimento técnico, parecer ministerial da Lavra do eminente procurador Dr. Luciano Vieira, votando pela improcedência e após o trânsito do arquivo. É só. Conselheiro Sérgio Abudib, relator. Processo 7407/2015, arquivar. 2737/2014, regular com ressalva. Quitação, determinação, arquivar. 3884/2015, regular com quitação, recomendação, arquivar. 2459/2014, primeiro pregão realizado, adiado. 2449/2014, regular com quitação, arquivar. 1670/2015, arquivar. 3013/2015, citação, prazo 30 dias, excluir responsabilidade Sônia Pedrosa por ausência de nexo de casualidade, deixar de converter nesta fase em TCE. 1622/2014, improcedência a arquivar. Passa a palavra ao conselheiro José Antônio Pimentel. Obrigado, senhor presidente. Processo 3135/2014, Câmara Municipal de Vila Valério, a prestação de contas anual, exercício 2013. Acompanhando o entendimento da área técnica do Ministério Público de Contas, voto pela regularidade das contas de responsabilidade do senhor Adair Grigoleto, presidente da Câmara Municipal de Vila Valério, exercício 2013, dando-lhe a devida quitação. Arquive-se. Processo 3121/2014, Fundo Municipal de Saúde de Vila Valério, exercício 2013. Acompanhando o entendimento técnico do Ministério Público de Contas, voto pela regularidade das contas do Fundo Municipal de Saúde de Vila Valério, dando-se a devida quitação ao senhor Mário Giovan de Mello e a senhora Sônia Milk Onofre. Após o transjulgado, arquive-se. Processo 2955/2013 tem
uma solicitação aí de defesa oral. Solicito o pregão. Encontra-se presente, interessado no processo 2955-2013, prestação de contas anual, Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço, responsável Miguel Lourenço da Costa ou algum de seus advogados, Altamiro Tadeu Frontino Sobreiro e Gregório Ribeiro da Silva. Não se encontra, senhor presidente. Eu vou a palavra ao conselheiro Pimentel. Processo 2802/2014, Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg, uma prestação de contas anual, exercício 2013, prefeito Paulo César Corradini. Acompanhando parcialmente a área técnica e integralmente o Ministério Público de Contas, voto no sentido de que seja emitido parecer prévio, recomendando ao Legislativo Municipal a aprovação das contas de responsabilidade do senhor Paulo César Corradini, prefeito municipal de Governador Lindenberg, exercício 2013. A divergência com relação à área técnica se dá em razão de constar na parte final da ITC a necessidade de, aspas, se recomendar ao gestor o envio de nota explicativa informando as providências adotadas em face do exposto do item 3.3 desta instrução técnica conclusiva contábil, fecha aspas. Recomendação na qual discordamos por entender que a natureza seria de determinação, que, no entanto, seria inócuo em razão do transcurso de 3 exercícios até a presente data. Arquivo-se após o trânsito em julgado. Devolvo a palavra a Vossa Excelência, em vista aí de ter essa pequena divergência. Coloque em discussão. Não havendo quem queira discutir, como vota o conselheiro Sérgio Abudibe. Acompanho. Também acompanho o relator. Devolvo a palavra ao conselheiro Pimentel. Processo 89/84/2014, eu vou adiar, senhor presidente. Ok. Somente. Obrigado. Conselheiro Zé Antônio Pimentel, relator. 31/35/2014, regular com quitação, arquivar. 31/21/2014, regular com quitação, arquivar. 29/55/2013, pregão realizado, adiado. 28/01/2014, aprovação, arquivar. 89/84/2014, adiado. Vou relatar os processos de minha responsabilidade. Processo 310/2015, a pedido de sustentação oral. Solicito a secretaria para fazê-lo. Encontra-se presente nesse colegiado, interessado no processo 310/2015, omissão na remessa, prestação de contas mensal da Prefeitura Municipal de João Neiva, Romero, Gobo, Figueiredo. Não se encontra, presidente. Vou manter em pauta, adiado. Processo 57/80/2015, omissão no encaminhamento da prestação de contas primeiro bimestre 2015, Prefeitura de Castelo, tendo em vista o saneamento da omissão, voto pelo arquivamento. Processo 57/90, omissão de encaminhamento da prestação de contas referente à abertura em primeiro bimestre de 2015 do Fundo Municipal de Saúde João Neiva. Responsabilidade Paulo Jorge Matos. Tendo em vista o saneamento da omissão, voto pelo arquivamento. 72/76/2015, tratos presentes de omissão no encaminhamento da prestação de conta referente segundo bimestre de 2015, Fundo Municipal de Saúde João Neiva, sob a responsabilidade do senhor Paulo Jorge Matos. Tendo em vista o saneamento da omissão, voto pelo arquivamento. Processo 28/26/2013, eu vou adiar. O processo 54/21/2010, apenas 23/08/2010, foi feita a sustentação oral. Eu vou adiar para proferir o voto na próxima sessão. Prefeitura Municipal de Pinheiros, processo
9/6/2010 foi feita a sustentação oral. Foi feito. Foi feito. Não, foi hoje. Foi feito na passada. Eu vou proferir o voto na próxima sessão. Foram feitos 2 pregões. E ele fez a sustentação, né, João? (54:21), então vamos fazer o pregão. Encontra-se neste colegiado, interessado no processo 5421/2010, senhor Exanilton Delso de Oliveira, ou alguns dos advogados, Weberson Rodrigo Pop, Vitor Riso Menechini, Patrícia Barros Belone Ribeiro. Não se encontra, senhor presidente. Ok, vamos adiar. Processo 2868/2013, eu verifiquei aqui com a secretaria, com o doutor Givago, e falta um pregão e eu solicito que seja feito. Encontra-se presente, interessado no processo 2868/2013, prestação de contas anual, Prefeitura Municipal de Itaguaçu, exercício 2012, responsável, Romário Celso Basílio de Souza. Não se encontra, senhor presidente. Processo 12554/2015, Prefeitura Municipal de Castelo, relatório resumido de execução orçamentária. Voto pela emissão de parecer de alerta. Processo 12558/2015, relatório resumido de execução orçamentária, Prefeitura de João Neiva. Voto pela emissão de parecer de alerta. É só. Conselheiro Sérgio Borges relatou. Processo 310/2015, primeiro pregão realizado, adiado. 5780/2015, arquivar. 5790/2015, arquivar. 7276/2015, arquivar. 2868/2013, segundo pregão realizado, adiado. 5421/2010, adiado. 6196/2010, sustentação oral realizada, retirado de pauta, área técnica para análise. 12.554/2015, alerta. 12.558/2015, alerta. Concedo a palavra ao conselheiro João Luiz Lovati. Senhor presidente, senhoras e senhores, processo 5998/2015, uma omissão de remessa de prestação de contas bimestral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iguaçuí, saneada omissão, arquivamento da ciência. Processo 7397/2015, omissão de remessa de prestação de contas bimestral, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iguaçuí, saneamento da omissão, arquivamento. Os processos a seguir são atos de pessoal, admissões no Instituto Capixaba de Pesquisa e Assistência Técnica e Extensão Rural, todos com proposta
de voto pelo registro. Interessados: Danilo Biancardi Secom, Arielle Altoé, Antônio Carlos Franco Almeida, ainda admissões agora na Prefeitura de Aracruz, todas com proposta de voto pelo registro. Interessado: Tarcísio Torres Primo Cavalcante, Gleide Jean de Souza Favalessa Loureiro, Maria Gorete Pereira, André Luiz Pimenta de Paula, Tamires dos Santos, Guilherme Travaglia Loureiro, Ariane Maia Guimarães, Moisés Sassini Elzogde, Bruna Alves Devens, Kétima dos Santos Armondes Belmiro e Eduardo Leite Mucielo. Admissões na Prefeitura de Vitória, também com proposta de voto pelo registro. Interessados: Maurício Sarmento Rezende e Evandro da Cunha Coelho Sobrinho. Os processos seguintes são atos de aposentadoria do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo. Interessado: Cléia da Penha Machado Litig, registro, no Instituto de Previdência dos Servidores de Cachoeiro Itapemirim. Interessada: Maria do Carmo Diniz Torquato, registro. E retornando ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, todos com proposta de voto pelo registro das aposentadorias de Alderina Alves Becker, Carla dos Santos Correia, Sônia Valério da Cunha, Ana Maria Gava, sendo essa duas portarias, que era uma professora, e de Aledir Vieira. No Instituto de Previdência dos Servidores de Linhares, interessado: Maria das Graças Meirelles de Souza, registro. Na Prefeitura de Alegre, interessado: Maria de Lourdes Pio Guerra, registro. No Instituto de Previdência dos Servidores de Aracruz, pensão, interessado: Orlando Pereira da Silva, registro. E no Instituto de Previdência dos Servidores de Vitória, pensão, interessado: Mirtes Penedo Soares Rocha e outro, registro, tornando parcialmente subsistente decisão anterior. É só, presidente. Conselheiro João Luiz Alvati relatou o processo 5998-2015, arquivamento. 7397-2015, arquivamento. Os demais proclamam o resultado na forma relatada pelo conselheiro substituto. Agradecendo a proteção de Deus, nada mais havendo a tratar. Vou declarar encerrada a presente sessão, antes, porém, convoco para a próxima, a ser realizada no dia 18 de novembro, quarta-feira, 10 horas. Está encerrada a sessão.